Boa noite, pessoal. Tá pouca gente, mas boa noite tá mais fraco ainda. Boa noite. Aê, gostei, velho. Tá doido. Bem, pessoal, agradecer a Deus, colocá-lo na presença dos nossos trabalhos, pedindo a sua proteção para que nossa reunião hoje seja coroada de êxito e todos os assuntos aqui tratados sejam em prol da nossa... A mensagem da semana na voz do José Walter. Muitas coisas boas acontecem na Índia também, né? E, inclusive ontem foi aniversário de morte do Gandhi, Mahatma Gandhi. São as 4 leis da espiritualidade. Primeira lei: pessoa que vem e a pessoa certa. É a pessoa certa. E agora sim. Significa que ninguém está em nossa vida por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor estão interagindo conosco. Há sempre algo que nos faz aprender e avançar em cada situação. Segunda lei. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não há nenhum se eu tivesse feito tal coisa, aconteceu que um outro. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido. E foi para aprendermos alguma lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. Terceira lei: toda vez que você inicia é o momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossas vidas, é o momento em que as coisas acontecem. Quarta lei: quando algo termina, acaba realmente. Simplesmente assim, se algo acabou em nossas vidas, foi para a nossa evolução. Por isso, é melhor seguirmos em frente e nos enriquecermos com cada experiência. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor. Mas se você escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Albert Einstein. Tem alguém com pauta aí hoje? Espera aí, deixa eu fazer a pauta, depois você... Seu microfone não está falando, não. Testando. O colega foi na chácara e ficou chateado. Eu gostaria que ele expôs por aqui o problema que aconteceu, e a gente vai procurar justificar, e se não justificar, a gente não pode, o ângulo que eu vou fazer é perdão, mas eu gostaria que ele citasse o caso, por favor. Eu não devo falar pelo seguinte, porque a reunião sem dela não é isso. Então, se depois você receber na sua sala, eu converso com você para nós. Porque eu acho melhor deixar acontecer, passou, deixa eu falar.
Bem, é um caso interessante. O nosso colega foi na semana passada. Eu gosto da coisa que tem que ser tudo aberto, gente. A gente não pode ficar escondendo. Eu pensei até, para me falar assim, sério, que quando eu conversava com o nosso colega, e eu gosto de conversar com a pessoa, e a pessoa está alegre com a gente. Você sabe que a esposa dele é aquela que veio cantar com a gente. Então, ele foi na chácara, e eu estava construindo, eu estou construindo para que ele possa ir para lá. Aí eu falei assim, ó, nós vamos cobrar uma taxazinha para que a gente cubra a despesa. Aí eu pensei até que ele estava brincando a respeito do assunto. Então ele falou, nós pagamos a taxa e eu acho que você tem que dar de graça. Então nós temos que dar a luz, temos que dar água, certo? E de graça. É o direito deles, concordo. Aí o que aconteceu? Me parece que ele foi na semana passada, bateu o carro. E a casa não estava pronta. Então a casa, cada dia que passa, pego o pessoal e coloco ele para construir alguma coisa, para oferecer alguma coisa para a categoria. Eu não posso pegar tudo que a gente gasta, é medido para que não sofra influência no nosso financeiro. A maior satisfação que eu tenho na minha vida é as pessoas ficar contentes. Então, é uma insatisfação imensa, quando o nosso colega olhou para mim, parece que queria me devorar de raiva, gente. O que eu tenho culpa disso, gente? Pelo amor de Deus. Eu queria que ele ficasse satisfeito lá. Agora, que culpa que nós temos? Eu não, nós temos que ele bater o carro. Agora, o senhor ficou sabendo também que nós colocamos uma pessoa lá numa casa lá em cima. Essa pessoa que nós colocamos lá, nós tentamos ajudar, nós estamos tentando ajudar um ser humano que não tem condição de ir para lugar nenhum. Aí ele não sabe disso. Nós tentamos colocar ele aqui, essa pessoa veio aqui na época, pediu até para nós, aí eu coloquei numa casa daquela lá em cima. E a ideia é fazer outra casa, depois fazer outras casas, certo? Para aqueles que vai para lá e fica satisfeito. Ele também, na época que foi para distribuir o lote, ele perguntou assim, e não vai ficar lote para ninguém? Ficou sem lote. Então, agora tem os lotes para vender para vocês, mas não querem. Então, eu gostaria, certo, que a gente, quando fosse falar alguma coisa, ficar com raiva de alguma coisa, primeiro a gente pensasse no que está falando. Porque o que eu faço tudo na minha vida é com amor. E se eu ofendo alguém, não é por meu gosto de mania. Eu fico doente quando alguém aparece comigo com a ideia que eu sou culpado das coisas, eu fiz a coisa de propósito, de maneira nenhuma. Não é essa a intenção de maneira nenhuma. Quando eu falo até rispidamente, eu falo para que consertar o outro colega, para que ele não caia, certo? Mas direitos é direitos, obrigação é obrigações. Então, primeiro nós vamos cumprir a obrigação para ter o direito. Agora, se quiser falar mais alguma coisa, está aberto. Continua a falar. Ok, então já que o Wagmar concordou, depois fala com você particular. E então nós depois ficamos sabendo. A pauta aí, Carlos? Quem puder carregar um microfone aqui para mim. Tá. Se integra. Qual o próximo? Wagmar. Ele salário maternidade e constituição de uma sociedade sem fins lucrativos. Próximo. Wendel, exigência na junta comercial.
Atestado médico. Atestado médico. Presidente. O senhor está aqui. Colega? Meu nome é Joaquim. Joaquim. Gostaria de saber sobre a associação filantrópica do benefício. Ok. Otávio, hoje quer ficar quietinho aí, né, Otávio? Mas pode falar daí também. Bota o microfone lá pro Carlos, então vamos saber do Sintegra aqui. É simples, é o seguinte, todo ano o Estado solta o calendário das obrigações. Dezembro, a gente sempre tem conseguido passar para fevereiro. O sindicato viu lá alguma coisa nessa... Porque tem 17 empresas que eu não pude entregar até hoje, né? Porque o pessoal não mandou os inventários e tal. Fui neles e falei, a responsabilidade é sua, né? Porque os que passaram, foi feita a entrega. Agora, eu já tinha conversado com o Fábio sobre isso. Ele falou, não, vamos olhar para a gente ver o que você fala na reunião, para a gente ver o que pode fazer. Ver se a gente consegue esse prazo. E aí, Fábio, o que você viu? Olha, o presidente Everaldo agendou junto à Secretaria da Fazenda, dia 2 agora, quinta-feira, né, nós vamos lá justamente tratar dessa questão aí. Lá no artigo 337 do RCTE fala que o inventário é para entregar até 10 dias após o final de fevereiro, né? Mas nós temos a ação normativa, deixa eu ver se eu acho ela aqui, 389, né? Ela fala que os livros fiscais têm que ser autenticados 30 dias após o encerramento do período, ou seja, ontem, né? Hoje 31, hoje, né? 31 hoje. Então, quem fez isso, né? Fez. Então, nós vamos negociar, argumentar isso aí lá com o superintendente. Vamos levar o Otávio também, né, Otávio? Quer dizer, já está encaminhado, né? Vamos negociar, porque os últimos 2 anos a gente tem conseguido. Isso. Baseado nisso que eu estou fazendo essa pergunta, porque os últimos 2 anos nós conseguimos, que eles reduziram um pouco o calendário, e aí ficou difícil para a gente, né? Então, estamos tudo bem, ótimo. Obrigado. Otávio, quer dar uma pincelada aí? Mas por enquanto, o que eu estou falando para você, o prazo do Sintegra já terminou. Hoje. Pelo calendário. Hoje. Correto? Exato. Então, na realidade, quem não quiser arriscar muito, apresente e retifica depois. A segurança, né? Era a melhor solução. Não, tá certo. Bem, pessoal, vocês já estão sabendo a respeito do Emcomproem. Me parece que em Comproem ele está dando um efeito muito interessante. Ontem nós estivemos lá reunido com todos os sindicatos, os 27 sindicatos de patronal, lá na Confederação do Comércio, expomos a situação, todos os presidentes que estavam lá, nenhum questionou a respeito dessa obrigação que nós temos, o quê? A obrigação do empresário, a obrigação do programador e a obrigação do contador. Para ficar bem claro, a obrigação de cada um. Então, eles se comprometeram a nos ajudar a respeito do assunto, e nós devemos marcar o segundo Emcomproem. Eu gostaria que a gente convidasse a maior quantidade de programadores possível, inclusive o presidente do sindicato dos programadores estava presente. Então, para que a gente separe a obrigação de cada um.
Então, o que está de confusão a respeito do negócio de SPED não é brincadeira, gente. Então, é um jogando para o outro. Ontem mesmo recebi um telefonema lá de Formosa. O programador jurou de pé junto que tinha validado o SPED fiscal nacionalmente. E não tinha vindo para o nosso. E o rapaz falou que ia entrar com o processo contra nós. Aí ele mandou o arquivo, nós detectamos lá que não mandou coisa nenhuma. Então ele voltou atrás. Não, isso acontece. Então, gente, é muito sério a respeito desse assunto. Porque se não validar, o SPED não for validado nacionalmente na empresa, é claro que o outro programa não vai recepcionar isso. Então nós temos que olhar com muito carinho essa responsabilidade da empresa. Eu quis falar lá, olha, eles colocam pessoas para emitir uma nota fiscal, para controlar estoque, sem qualquer princípio de conhecimento de controle de estoque. Então nós temos que colar isso, muito carinho a respeito. Eu acho que nós temos que abraçar essa ideia, que colocar os contadores, os empresários, certo, cada um com sua obrigação. Mas foi excelente, certo, a reunião. Me senti importantíssimo como contabilista, que eles, os empresários, enfocam muito, aqueles que estão na cabeça como presidente, enfocam muito que o contabilista é o principal elo, certo, entre o contribuinte e o fisco. Ele é a principal pessoa que pode ajudar muito o empresário. Então, eu achei muito boa a reunião. Foi 1h30 de reunião. Só nós falamos, todos, eu, o Joeli, o Ronan, o Fábio estava pronto, o Fábio expôs tudo muito bem lá. Então, eu gostaria que vocês abraçassem esse segundo Incomproem, tivesse pelo menos todos vocês abraçados para a gente procurar o nosso direito. Porque se a gente não procurar o direito, ninguém vai dar para nós não, viu? Tá? Não. O segundo Incomproem, ainda nós vamos marcar o dia, inclusive a ideia do Joeli é que a gente marque à noite, das 19 às 21 horas. Porque de dia me parece que não funciona, não sei se é interessante. Mas nós queremos a presença da maior quantidade de programadores, da maior quantidade de contabilistas e a maior quantidade de empresários, para a gente ter uma decisão a respeito do assunto, certo, da obrigação de cada um. Deixa o Eudes falar ali. É sobre essa palestra. Tá ligado, não? Na hora que reunir, igual o senhor Everaldo falou, com os presidentes dos sindicatos patronais, seria bom assim, pegar para eles o compromisso e eles comunicarem para as empresas, que às vezes todos fecham, beleza, mas aí, quando chega na reunião deles, vai 1, 2 empresários, os outros todos não estão sabendo, depois alegam e não estão sabendo. Eles se comprometerem, através de correspondência, notificarem a essas empresas que eles representam, os patrões, né, que o compromisso que eles têm com o programa, com a escrituração fiscal, que não é só do contador, é deles também. Seria interessante isso aí. Pode falar, Fábio. Na reunião lá, não sei se já foi falado, estavam presentes os 27 presidentes de sindicatos das empresas, né, filiados ao FEComércio. E eles se comprometeram, inclusive eles estão procurando palestrantes também para divulgar para os seus associados. E amanhã eu vou ligar novamente lá e cobrar isso aí para que ele realmente efetive esse compromisso, que é de conscientizar seus associados, empresários. Eles vão promover palestras, nós vamos promover Incomproem, eles vão estar presentes, eles, pelo menos os presidentes virão, né? E nós solicitamos também, junto a eles lá, que vejam junto ao Estado se conseguem, se não prorrogar o prazo de exigência do SPED fiscal, pelo menos que eles consigam, né, o que nós já havíamos pedido antes, em julho, nós tivemos lá, eu, Everaldo, os diretores, né, pedindo para eles darem um abrandamento, ou seja, não estarem autuando ainda essa questão de entrega do EFD. Né. Então a gente vai junto a eles lá, ele pediu, eles estão querendo acatar, né, de chegar junto ao governo e, mais uma vez, pedir pelo menos aí até dezembro de 2012 para não cancelar a escrituração fiscal digital, porque é uma legislação federal, mas pelo menos ter uma tolerância na questão de autuação. Né?
Eu argumentei que tem a questão de implementação de programa, né? Não está se conseguindo programador para as empresas, né? Essa questão aqui também tem a questão do custo, e eles se comprometeram a rever essa questão aí, e também conseguir palestrantes do fisco para a gente fazer nesse encontro, trazer o pessoal do fisco para também sentir os questionamentos dos contadores, programadores e dos empresários. Ok. Zé, quer falar? A data nós estamos em estudo ainda para colocar uma melhor data possível, ok? O microfone aí para o Wagmar aqui, Zé Walter, aí atrás de você. Ou você quer falar? Já está com ele já. Salário maternidade, primeiro. Saber com os colegas aí. Minha filha ganha neném agora o mês que vem. Ela é farmacêutica. Ela tem 3 empregos. O salário maternidade, ela vai receber dos 3 e o teto máximo, 2.800, é o salário dela em cada farmácia. Ela terá direito das 3 farmácias? Doutora Elaine. Bom, o salário maternidade, como um benefício da Previdência Social, ela tem direito por ser segurada. E no caso, apesar dela trabalhar em 3 empregos, ela vai contribuir, é como se a contribuição fosse única. Então, o salário maternidade que ela recebe é único, mas em cima do teto. Do teto, então ela terá o salário 3 vezes. Ela tem um salário mínimo do sindicato numa farmácia, o mesmo nas outras 2. Com isso, ela terá os 3 salários? Não. Agora eu fico confusa. É os 3.900, o teto. Teto da contribuição máxima. Só até o teto? Se ela ganha 6 mil... Teto. É em cima do valor de contribuição. Ela só não pode contribuir com o teto. Sim. Então, porque na realidade é como se ela só tivesse um emprego, porque a contribuição é única. Ela não vai receber de cada farmácia, ela está recebendo da Previdência. E para a Previdência, o que foi que ela contribuiu? Soma-se a contribuição de cada farmácia, não é isso? Que vai dar um teto máximo, um limite que pode se contribuir. E é esse valor que vai para a Previdência e vai gerar o benefício dela. Ela vai ficar afastada nas 3 farmácias. Vai abaixar o salário dela. Ela vai contra-cheque das 3 farmácias como salário maternidade. Isso. Não, ela não vai receber o salário somado das 3 maternidades, não. Porque o benefício é da Previdência, não é? E qual das farmácias que vai ter esse retorno do INSS? Ela é registrada, carteira, ela vai ter a dedução na CFIP. Entendi. Qual farmácia que vai deduzir isso? Deixa o Djalma falar aqui um pouquinho. Peraí. Pessoal, ela vai receber integralmente o salário dela das 3 farmácias. Correto. Certo? Quem vai pagar ela são as 3 farmácias. Correto. As 3 farmácias vai pagar ela, e o valor que ela pagou, que é o salário dela, vai abater da guia de contribuição. Correto. Tá? Então, ela vai receber individualmente de cada farmácia. Certo. Então está entendido. Sobre o salário maternidade ainda, Eli, é o seguinte: uma funcionária salário R$ 720. No MEI, ela vai receber os 120 dias. A guia de INSS dela é só R$ 50 por mês. Quantos meses que não vai ter de crédito? Isso há a possibilidade de reter do INSS, pegar esse processo lá? Ô, Djalma, você entendeu a pergunta aí, Djalma? Deixa o presidente falar um pouquinho. O Djalma, e eu fiquei assustado aqui quando falaram que recebia só o teto, né? Aí eu, puxa vida, será que eu estou ficando doido, certo? Não. Mas, Djalma, na realidade, ele só vai poder descontar o teto. Ele vai pagar e vai descontando até acabar. Não é? Ele não vai poder descontar de uma vez. O que ele vai descontar, aí sim, é o teto máximo, certo, de toda a contribuição. Então, o NPS, vamos supor, ele tem 3 pessoas,
pega o teto máximo e cada uma das farmácias vai descontando aquela proporcional ao teto. Não é isso? Aí então tá bom. Entenderam? Entendido. Agora deu certo. Porque eu fiquei assustado aqui. Será possível que eu estou louco mesmo? Tá bom. Deixa o Ronan comentar aqui um pouquinho. O seguinte, mas e na condição aí, Djalma, na preferência para o desconto das 3 farmácias, sendo que cada uma delas tem salário idêntico, não é isso? Certo. É. Como que poderia ficar, Djalma, desse jeito, somando as 3, passa-se do teto? Como que vão poder escolher entre as 3, qual dessas vai, então, poder deduzir o valor máximo, a outra menor um pouco e a outra menos ainda? Cada farmácia é independente. No caso do teto máximo, aí, agora que eu entendi o que o Everaldo falou. No meu entender, tá, agora eu vou falar a opinião do Djalma, não posso nem falar dentro da legislação. Se ela ganhar 10 mil reais de salário, de salário, certo? Ela vai receber os 10 mil reais, certo? O que vai acontecer é o seguinte: a hora que as empresas for fazer a GPS, ela vai abater o valor que ela pagou. A guia dela vai ficar negativa durante um certo período, N meses lá, certo? É isso que vai acontecer. Espera só um pouquinho, deixa o Fábio. O Fábio entrou aqui depois. Olha, a adição normativa 45 da Previdência Social, lá no artigo 196, fala o seguinte: no caso de empregos concomitantes ou de atividades simultâneas na condição de segurada empregada com contribuinte individual ou doméstica, a beneficiária fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego ou atividade, observadas as seguintes situações. Aí vem falando aqui. Mas tudo bem, agora vê se falando aí, chega no desconto, se a empresa... Então vamos ver aqui, inciso 1, inexistindo contribuição na condição de segurada contribuinte individual ou empregada doméstica, em respeito ao limite máximo do salário de contribuição como segurada empregada, o benefício será devido apenas nessa condição no valor correspondente à remuneração integral dela. E, inciso 2, se a segurada estiver vinculada à Previdência Social na condição de empregada ou trabalhadora avulsa, com remuneração inferior ao limite máximo da contribuição, do salário de contribuição, e concomitantemente exercer atividade que a vincule como contribuinte individual. Aí, esse inciso 2 aí tem a letra A. Terá direito ao salário maternidade na condição de segurada empregada ou trabalhadora avulsa com base na remuneração integral. B. O benefício como segurada contribuinte individual terá a renda mensal calculada na forma do inciso 5º do caput do artigo 195, podendo ser inferior ao salário mínimo, considerando que a somatória de todos os benefícios devidos não pode ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição vigente na data do evento. Eli, você sabe que você só pode contribuir, você pode ter 10 empregos. Você vai contribuir no teto máximo de cada da Previdência. 3.699, se não me engano. Eu acredito... 3.900 e não sei o que lá, não chega a 4. Eu acredito que a Previdência não pagará mais acima desse limite, não. Outra coisa, eu acho que era bom a gente pesquisar isso no 135 da Previdência para ter mais base para poder providenciar isso aí. Wendel, vai. Mas é bem claro, a gente não precisa ficar batendo nisso não, porque cada empresa é independente, ela paga seu salário. Então não vai precisar de questão, o INSS que vai pagar, quem vai pagar é a empresa, depois a empresa é restituída pela Previdência, em cima do seu salário. Se eu recebo R$1.000 de um, R$1.000 de outro, R$1.000 de outra, cada empresa é independente. Não vai precisar de um entrar em contato com a outra para determinar. Ó, você vai pagar tanto, eu vou pagar tanto para chegar ao teto máximo, não. É simples e claro. Cada uma vai pagar o valor que ela paga na folha como salário maternidade. E pronto. Olha, eu vou escutar um pouquinho você, né? Quando o empregado recebe mais do que o teto máximo e ele tem outro emprego, a empresa, um delas vai ter que falar, eu já recolhi tanto, então ele não precisa mais reter deles.
Da mesma maneira, me parece, que é o salário de família. Então, olha bem, eu recebo de uma empresa 5 mil, recebo de outra 5 mil. Quando a segunda for me pagar, a outra terá que informar que eu já recolhi para mim não fazer o desconto. Mas não é descontando, é o pagamento da empresa para o funcionário. Certo, é pagamento. Aí é o seguinte, é o que o menino falou, eu vou pagar os 5 mil. Acontece que a empresa vai descontar. A empresa, o NPS, assim, ó, eles, agora pergunta, eles descontam certo, eles pagam certo, eles falam assim, ó, eu desconto o salário todo o salário aqui. Aí, aquela segunda que vai pagar para ele, como que fica a situação dela? Ela não, vamos supor que ela tenha somente esse empregado. Como fica a situação da empresa que não pode descontar nada? Quando ele for pagar, então vai descontando, é só o teto do... Não, mas não é o desconto, nós estamos falando do salário maternidade. Maternidade. A empresa vai pagar aquilo que ela tem de direito. Pois é, eu quero fazer o desconto do salário maternidade. Deixa eu ouvir o Wilson. Severaldo, o raciocínio do Ender é o correto, porque as empresas são independentes. Ele depende de uma para outra para comunicar para o fim de teto máximo, igual o raciocínio do Everaldo. Digamos que ele ganha 2.000 em uma e 2.000 em outra, e 2 em outra. A primeira, o contratante, ele deduz 2.000. A segunda, ele não pode descontar mais do que 1.916, seria o 3.916. O restante ele já não estaria. A terceira empresa, ele já vai, a comunicação, que ele já está contribuindo com o teto máximo em 2 empresas, aquela terceira não tem desconto. No caso da maternidade, ela simplesmente, como ela não tem dedução, vai pagar para ela integralmente e deduzir da Previdência aquele valor. Se ela não tem mais para recolher, é a empresa que tem que pedir ressarcimento para a Previdência, não é o funcionário. O funcionário, simplesmente, ele não tem nenhuma... Ele tem a ver com a Previdência se ele é contribuinte individual ou empregado doméstico. Do contrário, a empresa que é responsável pelo pagamento e pedir a restituição ou reembolso. O funcionário está livre para isso, ele vai receber integralmente. Doutor Atma, fala aí. O raciocínio, como é que é teu nome mesmo? Wendel. Tá correto e ainda tem mais uma situação. Eu acho que colocaram aí um salário de 10 mil reais, né? Essa questão de completar isso aí fica até a cargo da empresa, tá certo? A Previdência vai restituir o teto. Se a empresa entender que vai ficar pagando o salário integral, problema da empresa, tá certo? Dada a autonomia entre as empresas. Por exemplo, falaram aí 10 mil. Aquilo que vai passar, são 3.900, falaram aí, né? Aquilo que vai passar, a Previdência não vai restituir. Fica a cargo da empresa. A Previdência não vai restituir aquele que passar do teto. Por isso que existe o teto. Quando essa questão do salário família saiu, o valor econômico vinculou algumas matérias sobre isso e ainda ficavam assim, ficou uma discussão sobre a questão da valorização do funcionário, né, frente a essas questões, que a empresa ficava numa situação meio que delicada frente ao funcionário, né, porque ela teria que, para manter esse funcionário, ter que tomar, entre aspas, um prejuízo. Mas, dependendo do funcionário, os autores lá do Valor Econômico diziam que o custo-benefício do negócio aceitaria isso, tá certo? Então, só o Fábio achou um parecer aqui. Não, é o seguinte, ela é funcionária registrada como empregada, né? Então ela vai cair aqui no inciso 1º do 196. Vou ler o caput e o inciso 1º. Caput. No caso de empregos concomitantes ou de atividade simultânea na condição de segurado empregado com contribuinte individual ou doméstica, a beneficiária fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego ou atividade, observadas as seguintes situações. Inciso 1º. Inexistindo contribuição na condição de segurado contribuinte individual ou doméstica, ou seja, ela é só empregada, né? Em respeito ao limite máximo de salário de contribuição como assegurada empregada, que o Átila falou, o benefício será devido, né,
Espera lá, me perdi aqui, gente. O benefício será devido apenas nesta condição, como empregada, no valor correspondente à remuneração integral dela. Né? Então, vai receber. Mas aí ele falou aqui, né? Em respeito ao limite máximo do salário de contribuição. Então, entende, se ela tiver 3 empregos, ganhando cada um 5 mil, ela vai receber 3.900 de cada um. Espera só um pouquinho, Everaldo, eu passo para você. Vamos ouvir o presidente aqui, espera um pouquinho. Vamos ouvir o presidente aqui, espera um pouquinho. Bem, eu acho que a ideia do Manel, de nós voltarmos a estudarmos aqui, porque agora me pirou tudo. Voltei na estaca zero. Então, Wagmar, como que é? Wagmar, a sua cunhada está no brejo, parece. Pera um sua filha está no brejo, parece. Porque voltou, na minha concepção, não. Ele vai descontar mês a mês até completar o que a empresa reembolsou para o empregado. Mas o teto de desconto mês a mês é o teto que ela tem, o teto de contribuição. É a minha opinião. Pois é, mas não é a sobrinha dele que está no brejo, é a empresa que vai pagar por fora. Vai igual pagar. O Atman frisou aí. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu ver. Porque o Zé Valdo está na sua frente. Zé Valdo. Nós devemos observar o seguinte: se a futura mamãe tivesse sofrido um acidente, ela iria para a junta médica. A junta médica só iria conceder até o teto máximo da previdência. A condição é, bem dizer, a mesma. Nós temos que observar um outro detalhe. Cada empresa vai informar na CEFIP. Então, eu acho que a gente deve observar isso. Se a Previdência fizer o somatório, ela vai receber os valores da Previdência, os 3 valores. Essa é a minha pergunta, o meu questionamento. Espera aí, a Dair já achou alguma coisa aí, Dair? Microfone para a Dair aí. Porque não? Espera só um pouquinho, mano. Eu ainda não consegui localizar não, mas eu estou vendo na interpretação do 196 aí, você não fez não? Estou vendo o artigo 86 do regulamento. Aqui está dizendo o seguinte: para efeito de dedução, o valor pago a título de salário maternidade não poderá ser superior ao subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o artigo 248 da Constituição. Eu não achei especificamente esse assunto aí, não. A doutora, deixa a doutora concretizar que ela deu uma interpretação na lei aqui. Esse limite é do artigo 37 da Constituição Federal, em que fala quais são os salários lá dos procuradores, dos ministros. Eu não sei em quanto é que está agora, né? Se alguém souber quanto é que está o salário de um deles aí. Pessoal, mas então, não vai poder ser superior. Na realidade, a interpretação do Atman foi a mais plausível e a do Eudes. Porque, na realidade, o empregado não vai levar prejuízo. O empregado vai receber o que ele tem direito de receber, ok? E as empresas que vão deduzir até o teto máximo. As empresas vão deduzir até o teto máximo. Porém, a empresa vai arcar com a diferença. Certo? As empresas vão arcar com a diferença. Então, como elas estão recolhendo hoje, atualmente, elas vão continuar recolhendo proporcionalmente ou da forma que estão recolhendo hoje. Porém, o desconto na GPS delas será só o valor até o desconto da Previdência. Mas o reembolso para sua filha será 100% do salário dela, dentro dos descontos normais. Ok? Oi. Então quer dizer que cada empresa vai pagar aquele valor e vai descontar na guia? A empresa vai descontar até o teto que ela desconta. Certo. E aquela empresa que não desconta nada do INSS porque ela já está no limite? Não vai descontar nada.
Não vai, ele vai pagar para ela. Ela não descontou o benefício dela. Não. E ela pode, mesmo não fazendo desconto, ela pode ser reembolsada por aquele valor? Pode, a Constituição lhe garante o direito de receber o salário maternidade. É direito constitucional. Não é direito previdenciário. A Previdência reembolsa até o valor que você contribui. Porém, ela tem um salário majoritário, é direito constitucional. Se eu ganhar 10 mil reais desculpa aí, se hipoteticamente a minha esposa ganha 10 mil numa empresa, ela entra no salário maternidade, ela vai receber os 10 mil ou até o limite do INSS? A empresa é obrigada a pagar os 10 mil para ela. Certo? E a empresa vai arcar com a diferença? Correto. Como hoje já arca. A empresa contribui por fora para a Previdência desse valor. Deixa eu dar um comentário aí, vamos ver. Mas vamos buscar. Nós vamos buscar mais subsídios sobre isso aí. O direito adquirido dela não tem dúvida. Ela vai receber, conforme o artigo 98 do regulamento, integral por todas as empresas. Correto. A dúvida está em relação à restituição de cada empresa. Correto. Como ela é empregada, deveria haver uma forma proporcional em relação à remuneração para que não haja divergência no caso aquele SAT diferente lá, né? Por exemplo, 3%, 1%. Então, o ideal é fazer uma proporção. Cada empresa contribui proporcionalmente conforme a sua remuneração. Como provavelmente deve estar acontecendo agora. Se o limite é proporcional ao teto, então é 3.900, proporcionalmente a cada empresa também. Correto. A dúvida é se a empresa pode ressarcir além do teto de 3.900. Agora, salva Marcel, conforme diz o doutor Átila, eu tenho certeza que não. Peraí, deixa eu descomentar aí. A minha opinião continua sendo a mesma, porque a empresa ela paga o INSS patronal. Se um funcionário ganha 10 mil reais, ele contribui até 3.916, mas a empresa paga o patronal sobre os 10 mil reais. Por isso que ela tem direito a ressarcir do mesmo jeito. Se ela fala assim, uma empresa está no Simples, mas ela paga o patronal também sobre a contribuição sobre o DAS. Então, ela paga sobre o faturamento, ela tem o patronal. Por isso que o entendimento é esse. A empresa, mesmo que ela não tenha a dedução para funcionário, se ela já está contribuindo com o teto máximo em outras duas empresas, mas aquela empresa que está pagando o salário integral tem esse direito de deduzir porque ela paga o patronal. Mas aí a empresa está só substituindo o INSS. Vê o questionamento que o Zé Walter fez. No acidente de trabalho, é por conta da Previdência. Aí a Previdência vai pagar só sobre o teto. Pois é, mas aí é uma outra situação totalmente diferente, não tem nada a ver. Por isso que nesse ponto porque aí esse benefício... Nós temos que pesquisar. Esse benefício aí, ele é diferente, não é na Constituição que é... Como houve dúvida geral, nós vamos consultar a respeito dessa dedução, porque quanto ao aspecto do recebimento dela, está caracterizado. Só quanto ao aspecto. A doutora fala, eu passo para você. Só para pesquisa aqui, para a pesquisa dele. Então, o Zé Balto falou, a pessoa acidentou, ela não vai contribuir futuramente, mas não. A Previdência vai continuar pagando. Agora, esse caso, a pessoa ganhou os 10 mil. O questionamento nosso é o seguinte, ela só poderá descontar até o teto. Agora, quantas vezes vai descontar o teto até a empresa ressarcir tudo que ela pagou? Porque ela vai continuar contribuindo, gente. Ela vai pagar e não vai receber. E a empresa vai dar prejuízo. A empresa pagou os 10 mil de salário família. Salário família? Não, salário maternidade. Pagou 30 mil, salário maternidade. Aí, a empresa vai levar o prejuízo dos 30 mil? Eu acho que não. Ela vai pagando até cobrir os 30 mil. Essa é a opinião nossa, gente. Exatamente, porque lá na GFIP, você tem, dependendo dos descontos, você tem um limite de 30% só que você pode deduzir. Mas salário maternidade não tem limite, você pode deduzir todo o INSS que você vai recolher, com exceção do INSS terceiros. Se a empresa ela recolhe só o INSS, a parte dos empregados, mais o patronal, 1.000, e ela paga 3 mil de salário, ela vai ficar com essa defasagem sim, até ela cobrir. Mas ela não tem limite. Vamos ouvir, doutora Helena. Na realidade, é só uma colocação. Quando o Zé Walter fala que não há muita diferença entre o salário quando há um acidente, quando há o salário maternidade, ele está certo. Porque nos dois casos, quem está pagando é o INSS, sim, é a Previdência. Só que no segundo caso, que é do salário maternidade,
A empresa é como se fosse uma substituta, por isso ela tem o direito ao ressarcimento integral da Previdência. Mas eu acho que merece, sim, a gente olhar esse tema com mais atenção, porque me parece que ainda está um pouco superficial, está faltando alguma coisa aí. Porque nem a empresa pode ficar no prejuízo desse valor, de falar, vai fazer o ressarcimento só pelo teto, e nem a Previdência, muito menos a Previdência, iria aceitar ficar no prejuízo da segurada e a empresa contribuir com tanto, e a Previdência pegar e pagar algo muito a mais do que o que ela contribuiu. A Previdência não ia ficar com esse rombo. Mas quando o funcionário ele sofre um acidente, a empresa não paga mais o INSS patronal. Ela não tem a contribuição patronal. Ele fica com o benefício do INSS, mas não tem o patronal. E a diferença está aí também. Ok, na realidade, uma pesquisa a respeito disso aqui nós vamos fazer justamente para elucidar melhor e ficar bem transparente. Com o Wagmar lá de... Do Wagmar? Não, ele vai falar lá, o microfone está com ele ainda. Aquele outro questionamento que você fez aí, como que é? Outra empresa que é do CIMEI, tem um funcionário registrado, o salário é 784. Não, ela ganha mais do que o salário mínimo. Pois é, mas não, ele pode ganhar, qual que é a categoria? Pode ganhar ela até é costureira. O piso lá é 700. Então tá certo. Então, okay. Tá, e aí vai ter esse crédito, porque a guia só dá R$50 por mês. 120 dias, né? São 4 meses. É que o Djalma confirmou e eu disse, N meses, ela vai descontando, então. Vai batendo. Tá. Também acho que não. Eu acho que... Peraí, então não entendi a pergunta lá direito. Vai, repete. Diferente. Peraí então. Veja bem. É porque o CIMEI contribui diferente. Tá certo. Não, nem processo. Saiu uma legislação do seguinte, que a responsabilidade do salário maternidade, do empregado do CIMEI, agora é ele que tem que ir no INSS, ir lá e resolver essa situação. É igual o doméstico quanto o individual, então. Por que eu estou sabendo disso? É porque eu tenho um amigo que tem essa CIMEI e ela contribuiu com 2 meses, aí saiu a lei. Aí eu falei assim, olha, manda a mulher lá agora. Só que aí o INSS falou assim, primeiro, nós não sabemos dessa lei. Segundo, se já começou, tem que acabar desse jeito. Eita. Então entendeu aí, né? Então tem que mandar procurar a Previdência. A Previdência é que vai resolver esse problema dela. Então, vamos na outro questionamento seu aí. Então, o outro questionamento é o seguinte, para constituir uma associação, eu até perguntei ao Fábio de manhã, ele pediu que eu fosse ao cartório, mas ninguém sabe. Quais são os membros que eu tenho que colocar na ata? Presidente, um advogado... o primeiro secretário, o vice-presidente, como que é? Como é que é a entidade sua? Entidade filantrópica? Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Presidente. O presidente é bom nisso, ó. Nesse caso, você olha no Código Civil, lá no artigo 47 até o 56, fala como que é composto uma associação do Estatuto. E lá no artigo, qual é o 966, que fala como é que é composto a diretoria. Você tem que cumprir o que está escrito no Código Civil, como é composto. É composto disso, 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 disso. E fazer o estatuto e arquivar no cartório. Chegando no cartório, se tiver uma vírgula errada, ele devolve. Correto. Aproveitando deixa o Otávio vai comentar aqui também, ó. Vamos ouvir. Eu participei da fundação de uma associação. A primeira reunião que você tiver, vocês fazem antes, previamente, o estatuto da entidade, né, para regularizar os cargos de acordo com a finalidade da associação. Existe no mínimo de 3 cargos, né? E o que vocês que vão fazer depende da atividade da sua associação. Aí, se você reúne na primeira ata de constituição,
você já aprova o estatuto e já elege a diretoria já, para que aí você já possa fazer o registro do estatuto no cartório com o registro da sua instituição. Logo feito no cartório é que você tira o CNPJ dela. Correto. Ok. Joaquim, peraí, o Joaquim quer saber também. Dá o microfone para o Joaquim perguntar primeiro aí, Manel. Depois você. Aí nós aproveita e mata tudo. Liga aí. A associação, ela é. Na verdade, ela é uma associação escola. Ela ajuda esse pessoal recuperando e faz treinamento numa fábrica de saneantes, sabão. Só que essa fábrica, ela tira nota fiscal. Aí eu queria ver questão de benefício fiscal, se tem alguma dedução, se tem como fazer dedução de algum tipo de tributo, e questão do INSS, para poder, né, porque lá praticamente assim, apesar de vender, mas poderia, não sei se pode tirar uma nota como doação, para receber doação também, quer dizer, doar esse produto que é fabricado ali, e ao mesmo tempo receber doação, para poder desonerar a folha, ou de tributo, por exemplo. Em vez de vender, mas fazer doação desse produto e receber doação, se pode. Você queria falar aí? Fala aí, Manel. A respeito do registro no cartório, você tem que relacionar as pessoas presentes na reunião, CPF, identidade, comprovante não, relacionar o endereço de cada uma delas. E quanto à emissão de notas fiscais, eu trabalho numa empresa, numa sociedade, uma casa espírita, e uma época nós fomos buscar essa informação. Você tem um certo limite que você pode transacionar sem tributação. Tem um limite que você pode fazer comercialização. Agora tem que procurar a delegacia fiscal para ver como é que está funcionando hoje. Agora, esse registro no cartório, ele é meio assim, igual a junta comercial, viu? Eles são meio difíceis de você resolver de uma vez só. Tem que levar bem fundamentado. Deixa eu ver o Fábio aqui, depois eu vou ver o doutor Atman. Olha, o Código Civil, lá do artigo 53 para frente, ele trata da constituição das associações, né? O que deve contar no estatuto, tem tudo detalhado lá. Só que ele não fala quem é que assina. Como eu tinha falado para o Wagmar, o melhor é ir no cartório e saber o que ele vai exigir, porque até aqui no sindicato a gente vai registrar uma ata no cartório, uma hora ele quer um jeito, outra hora ele quer do outro. Então não adianta falar quem é que eles vão exigir, acho que a propriedade é do cartório mesmo, é ir no cartório e saber o que eles vão exigir que assine esse estatuto. Porque o Código Civil não detalha não dá esse detalhe, quem é que vai assinar. Fábio, eu estive no cartório, falei com 6 pessoas. O que eles falaram? Ninguém deu informação. Aí quando você leva lá um estatuto, o que eles fazem? Não sabia. Quem são as pessoas? Fazer o registro, todos eles informar, mas quais são as pessoas que você relaciona e assina e é responsável por essa associação, eles não sabem informar. Aí é complicado. Você esteve ali no cartório Marconi? Foi. Lá que nós fazemos todos os registros nossos. Doutora, quer comentar alguma coisa, doutora? Espera aí. Ali, Wagmar. Às vezes, para poder encerrar, tem um colega nosso aqui que me deu o telefone dele para me procurar, que ele tem esse exemplo, já trabalha com isso. Eu vou procurar, que aí a gente passa para frente. Ok. Vamos ver, a doutora quer comentar alguma coisa. Só um material que eu achei aqui na internet. No site do Senado Federal tem uma apostila, que é por conta do novo Código Civil, que teve que fazer as adaptações dessas entidades. Então, quem quiser anotar o site, se você quiser, hein? Vou pegar ele aqui do começo. É grande. www.senado.gov.br/senador/Flávio
Arns, Flávio ARNS. Difícil o nome. Barra docs, DOCS, né? Tá acabando. Barra livreto, underline, código, underline, código civil, ponto PDF. Eu imagino que você entrando no site do Senado, indo procurando até o nome do senador, que é esse Flávio Arnes, deve estar lá no meio dos documentos dele. E aí aqui fala dessa questão das pessoas. Na realidade, não há uma regra específica falando, olha, a associação, as entidades sem fins lucrativos, todas, tem que ter essa composição. Não fala isso. O que fala, na realidade, é que tem que ter assembleia e que na hora que vai montar o estatuto, já tem que colocar também quantos são os associados, a forma de se associar, quais são os direitos, os deveres, forma de inclusão e de exclusão de cada um. Mas me parece que o mais importante vai ser a quantidade de associados. Porque na hora que você coloca a quantidade de associados, é que vai se determinar quórum para poder ou não fazer as assembleias. Nessa assembleia é que vocês vão definir os cargos. Definindo os cargos em ata, é isso aí que vai para o estatuto. São essas pessoas que vão ser escolhidas pelos seus associados e que vão responder pela entidade. Inclusive, eu sugiro que assim, coloque, vai ter, por exemplo, presidente e vice, um conselho, mais ou menos como se fosse um condomínio, mas de forma que quem vai responder diretamente seja, por exemplo, o presidente e um conselheiro, que sempre nas decisões seja assim. Segue mais ou menos o padrão de estatutos de condomínio, que eu acho que dá certo. Ok, Fábio. Deixa o Fábio ler um negócio aqui. É só registrar quem o Zé Valdo falou, a questão do MEI lá, que vai pagar o salário de maternidade agora é a Previdência, né? Está na Lei 12.470 de 2011. Ela traz o artigo 2º lá, fazendo alterações lá no artigo 70, parágrafo 3º do artigo 72 da 8.213, que fala o seguinte: o salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar 123, será pago diretamente pela Previdência Social. Ok. Wagmar, então você pega os detalhes lá e depois você dá uma pincelada para nós também nos aprender. Manel, o microfone para o Manel aí, tem microfone para ele? Tem? Passando aí. Inclusive, depois ficou a questão do Joaquim aí, que ninguém respondeu para ele. Eu só sei que respondeu mais ou menos. Que a doutora nos esclarecesse um pouco mais a respeito da isenção patronal no INSS para as entidades sem fim lucrativo. Eu vou ter que passar a bola. Eu não estou muito a par desse assunto, não. A isenção patronal é questão de contribuição sindical ou... Não, a patronal da Previdência Social para as entidades beneficentes. Elas podem solicitar, mas aí eu vou ver aqui o processo que ela pode existir, elas solicitam isso aí junto à Previdência Social, mediante um processo é que a Previdência vai analisar e dizer se elas realmente... O doutor Antônio tem um negócio para falar ali, vamos ver o que ele fala. Constitucionalmente, essas entidades ela têm a imunidade com relação a impostos, correto? Está lá no 150 da Constituição, que as entidades sem fins lucrativos, elas têm aí a imunidade com relação aos impostos, né? Então, todo e qualquer imposto, ela tem imunidade, né? Aí, alguns doutrinadores fazem diferenciação entre imunidade e isenção, que é muito simples. Eles falam que imunidade é porque está dentro da Constituição, aquilo que está fora seria isenção. Mas isso é conversa de doutrinador. Então, nesse caso aí, o que o Fábio falou é porque é o seguinte, é sem fins lucrativos, mas isso quer dizer que ela, por exemplo, no caso aí é uma escola, correto? É uma fábrica saneante, na verdade, atualmente ela está tirando nota e ela pode vender produtos. Só que quando vende, ela é tributada. Tem o PIS, COFINS, ICMS. Mas ela é sem fins lucrativos? Ela visa a capacitação de pessoas e que recuperar essas pessoas? A finalidade dela é sem fins lucrativos. Aí é onde está a chave da questão. A receita obtida da venda desses produtos tem que ser revertida no objeto principal, entendeu? Essa é a chave da sua resposta. Porque o que acontece é o seguinte...
muitas empresas, quem é que não vai querer não pagar imposto? Imposto é quase tudo é imposto. Sobra um pouquinho que é taxa, outro pouquinho que é contribuição. Então, quem é que não vai querer se travestir de uma entidade sem fins lucrativos, entendeu? Então, está aí. É a questão de reverter isso para a finalidade principal, tá certo? Agora, por exemplo, se isso aí for revertido em outras aquisição de patrimônios, outros que não sejam ligados diretamente à finalidade, aí vai ser cortado o benefício. Quanto à questão assim de alguém obter lucro, vantagem disso, não há, porque é como a questão da constituição de associação sem fins lucrativos, que o presidente não tem direito a receber nada, isso, né? Todos os membros não podem receber nada, só os cooperandos ali que ajudam, né? Ou um autônomo que vai prestar um serviço, é que recebe. Mas os membros não podem receber. Então, quer dizer, na verdade, não vai ter benefício nenhum quem faz parte da membresia. Perfeitamente. A questão é essa, é comprovar que aquilo que é obtido aí, aquela renda obtida através da alienação da produção, vai ser revertida na manutenção da própria associação. É porque o que mais pesa é patronal. Vamos ouvir o Ronan aqui. Depois... Vladimir, rapidamente aqui, que já está bem debatido. Ok, eu encontrei uma matéria aqui, gestão de ONGs, né? Passo a passo de constituição de uma sociedade sem fins lucrativos. Está aqui a matéria da internet. Quem quiser constituir uma associação sem fins lucrativos deve reunir pessoas interessadas na organização da entidade e dispostas a juntar esforços para atingir as finalidades para a qual ela será constituída. Lembramos que, para a constituição da associação, é necessário o número mínimo de 2 associados e não há limite máximo previsto por lei. Antes de mais nada, estes futuros associados deverão reunir os principais objetivos da entidade. E depois você dá uma lida na lei 11.127 de 2005. Eu estou tentando acessar aqui lá um artigo, mas aqui eu estou com um problema aqui na internet, sabe? Tá bom? Deixa o presidente falar aqui, então. Benefício do INSS nas associações, ela obrigatoriamente tem que ser aberta para todos, não é só para o associado, não, viu? Para todos que chegar lá, vai ter o benefício, não é só o associado que vai ter o benefício. Eu falo isso porque o sindicato recebia um bônus do INSS e a gente atendia somente o associado. Aí eu prefiro perder isso aqui do que ficar aberto para todo o público. Então, para ter o bônus, tem que ficar aberto para todo, não é só para o associado. Deixa eu só fazer uma observação no que você estava falando e me veio uma certa cisma. Aparentemente, parece que é como se fosse uma cooperativa o tipo de empresa que você está mexendo. Não uma associação sem fins lucrativos. Apesar dela ter a intenção de auxiliar os menores infratores, você me diz que na realidade é como se ela tivesse uma vinculação, uma parceria com uma escola que trata desses menores e esses menores trabalham lá, não é isso? Mas essa empresa que faz sabão, ela tem outros empregados? Na verdade, pega das casas de recuperação, aí contrata esse pessoal que não tem oportunidade e eles fazem a recuperação desse pessoal. Então, com 90 dias depois, que já foi aprovado ali, aí ela é encaminhado para essa fabricação para ser treinados ali, e dali depois de 1 ano mais ou menos, aí não deixa mais de 1 ano, para depois ser encaminhado para outro emprego. Então, como se fosse uma porta de oportunidade para ele seguir em frente. Entendi. São duas pessoas jurídicas diferentes, uma com fim de escola, que pega os menores infratores, e a outra que vai fazer sabão e dá emprego para esses menores. Não, na verdade é uma só, mas só que, vamos supor, só porque tem essa fábrica impede a associação de receber benefício do governo. E ao mesmo tempo, a fábrica não pode entrar no Simples Nacional porque é ligada quer dizer, é uma empresa só, mas com 2 finalidades.
Por que você não separa as empresas? Deixa uma Já sendo foi, só é, associação já foi e a outra proposto sendo lá. a empresa, a indústria sendo como mantenedora. Porque aí ela, como mantenedora da associação, ela vai ter benefícios fiscais. Ela não vai ser isenta de todos os impostos, como é o caso da associação, não, mas ela tem alguns benefícios. Porque pela sua fala, a gente percebe assim, que a indústria, na realidade, ela tem fins lucrativos, sim. Ela vai pagar aqueles meninos para trabalharem, ela está fornecendo emprego. Ela não tem a finalidade de educar eles. A finalidade educacional é da associação educacional. São duas coisas diferentes. Então, acho que o problema está na hora que constituiu isso daí e colocou as duas atividades numa só. Faz duas empresas. Aliás, uma vai ser associação e a outra vai ser empresa mesmo. Porque aí, com a empresa você consegue e você desvincula, vai ficar mais fácil para você controlar isso aí, essas duas coisas. Eu já até propus para eles lá e fizeram uma reunião com os membros todos, mas como a finalidade da associação é não desvincular uma da outra, então eles resolveram deixar como está. Mas como eu, como contador, eu tenho que buscar algum benefício, por exemplo, no caso do patronal, né? INSS patronal, ver se tem uma possibilidade de isentar a indústria, alguma coisa ou diminuir. Ok, deixa o Fábio falar um negócio aqui, depois você fala, Jéssica. Como eu havia falado, e não lembrei da lei, a lei é a 12.101 de 2009. Ela dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, né? Então ela trata lá a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a Seguridade Social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente de assistência social, com a finalidade de prestação de serviço na área de assistência social, saúde ou educação, e que atenda ao disposto nesta lei. Então ela vai analisar, e realmente existe muita gente utiliza, como não sei se é o caso da empresa aí, de coisas para encobrir vendas, né? Então, eu sugiro até que se faça uma consulta por escrito na Receita Federal. O quadro de pessoal, porque aí você... O quadro de pessoal é feito só por essas pessoas que são, vamos colocar aqui como educandos, oriundos da escola, ou ele também é composto por outras pessoas fora o pessoal da diretoria, o pessoal da linha de produção? Tem assim, porque tem os contratados mesmo, que a gente assina a carteira tudo, e tem as pessoas que a gente, como fosse prestador de serviço, consultores para poder treinar. E esses recebem pessoal. Remuneração, esses prestadores de serviço? A gente paga assim por fora, né? Paga por fora como fosse autônomo. Então essa situação aí vai tirar totalmente essa questão que eu havia argumentado contigo no começo, entendeu? Deixa eu ouvir o Gés lá, passa o microfone para trás aí para mim. Toda associação filantrópica, toda associação filantrópica, ela tem que ter o certificado de imune da prefeitura, do estado, o certificado do Conselho Nacional da Previdência Social, para que ela seja isenta da parte patronal. Ela vai tributar 1% de piso sobre a folha de pagamento, e se ela comercializa qualquer coisa, é tributado normalmente, principalmente pelo Estado. Então tem que ter inscrição estadual, e se ela compra e vende, ela está comercializando. Agora, a questão de doação, essas coisas, não tem nada de tributado. Mas para ela ter os benefícios todos, ela tem que ter o certificado de todos esses órgãos. Senão, ela é uma empresa normal. Ok. Canseira. Vamos embora. Vamos com o Ronan aqui, doméstico. Colegas, é o seguinte, eu estou com dúvida numa situação e peço aí o aval de vocês. O cuidador de pessoa especial. Na verdade, ele vai trabalhar num recinto doméstico
ele é um enfermeiro, mas estará sendo contratado como cuidador especial. Salário lá de R$ 2.500. Mas o empregador doméstico está o contratando para trabalhar 5 dias direto por semana, 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, e com descanso de 2 dias por semana. Ele tem direito a um descanso. Estará tendo mais um, porque estará trabalhando dessas 12 horas. A lei 5.859/72, que é do doméstico, como a gente aqui do conhecimento, não faz jus lá a hora extra. Aí eu pergunto aos senhores, fazendo-se um contrato estipulando essa condição, de trabalhar 5 dias por semana, com 2 dias de descanso, porém 12 horas seguidas. Tem algum pecado nisso? Está dentro da norma? Ou alguém tem conhecimento de algo diferente? Entendimento jurisprudencial diferente disso aí? De que ele possa trabalhar as 12 horas consecutivas durante 5 dias, descansando 2 dias. E, mediante, claro, um contrato entre as partes, explicando, mencionando essa condição. Vocês têm alguma coisa errada a acrescentar? Não sei. Vamos ouvir a doutora Elaine, depois nós ouvimos. Eu, assim, quando eu me lembro lá da Constituição, fala que o máximo que a pessoa pode trabalhar, independente se é doméstico, se não é, vai ser 8 horas, com acréscimo máximo 10. Questão de hora extra, a gente sabe que realmente, por ser um doméstico, apesar de estar com o nome de cuidador, não tem hora extra. Mas ela vai estar excedendo, sim, uma jornada de trabalho. E isso, o pior, ainda vai estar por escrito. Que eu tenho para mim que se ela levar isso na justiça, talvez não a hora extra, mas sim uma indenização por essas horas trabalhadas a mais do que o que é permitido pela Constituição. Como, doutor? O empregado doméstico ele não tem jornada de trabalho justamente pela natureza do trabalho doméstico, que é um trabalho feito no recinto familiar, aonde o que acontece? Quando você acorda de manhã, você tem uma empregada doméstica, você não quer o café da manhã pronto? Você não quer o almoço pronto? Você não quer a janta pronta? Então, como é que vai ter jornada de trabalho? Se não tem jornada de trabalho, não tem hora extra. Entendeu? A questão dessa indenização, não vejo muito assim uma razão para haver essa... Qual seria a violação no caso aí? Não consigo enxergar muito bem isso não. Eu vi, deve ter uns 15 dias, saiu na revista Direito do Trabalho, da Consulex, um artigo, se eu quiser depois eu mando por e-mail, falando da nova convenção da OIT, agora eu não me recordo o número, eu sou meio ruim com o número assim. Mas eles falando justamente dessa questão do trabalho do doméstico. E a tendência que se está percebendo é da regularização do trabalho doméstico, inclusive com a questão de hora extra. Então, alguns tribunais já têm acatado isso, porque assim, tem essa natureza mesmo do trabalho doméstico, como o doutor Átila está colocando. Só que antes não se falava em hora extra, porque entende-se também que, apesar da empregada ter que levantar cedo para fazer o café, ela vai ficar em casa e o patrão não está. Então, ela pode sim pegar, voltar e deitar e ter seu descanso. Ela acaba fazendo sua própria jornada. Controlar a jornada da doméstica é algo meio complicado. Mas a tendência, que pelo menos foi me apontada nesse artigo, é de que passe-se a ser obrigatório, sim, o controle de jornada da doméstica. Porque senão vai se assemelhar ao trabalho escravo. Você trabalhar mais que 12 horas, apesar de não ter a questão da hora extra para a doméstica, assemelha-se à condição de escravo. Eu mesmo falar que vai pagar menos do que o salário mínimo. A nossa Constituição, ela já não aceita mais isso e, no entanto, nos nossos lares a gente continua com essa prática, porque vem ainda daquela ideia da vizinha, da mocinha que vinha de não sei aonde para trabalhar em casa e a única coisa que se pagava era a própria alimentação e a dormida, então por que eu ia pagar mais alguma coisa? Com o tempo, não, vamos pagar um salário para essa mocinha porque ela também precisa estudar, ela precisa comprar suas coisas. Hoje em dia já está entendendo que a doméstica não é só isso. Ela é um trabalhador como qualquer outro
E ainda se tem um preconceito em querer pagar para ela os direitos que são pagos igual a um outro trabalhador. O trabalhador rural já tem, mas já se tem uma tendência a querer controlar, sim. Peraí, deixa eu só ouvir o presidente aqui um pouquinho. Tá saindo voz, não. Essa área aqui, empregada doméstica, muito cuidado, gente. Ela virou um caso sério. Então, coloque a pessoa para trabalhar 12 horas e você pode escrever que o juiz vai dar grande coisa para ela. No meu entendimento, no máximo vai ser 8 horas, 44 horas por semana. Se ultrapassar as 44 horas por semana, é hora extra, não podemos ultrapassar a 2 horas por dia. E pronto, PT Saudação, não tem choro, pode ser empregado doméstico, que eles vão entrar na justiça e vai ganhar. Isso é taxativo. Ok, deixa eu ver o Fábio aqui. Bem, eu aqui consultando a internet aqui, eu achei uma posição aqui do TRT, 10ª região, com relação ao cuidador de idosos, que é o questionamento em pauta, né? Então está aqui, a 3ª turma do TRT da 10ª região decidiu que a atividade exercida por cuidadora de idoso no âmbito residencial corresponde a trabalho doméstico e, por isso, o empregador não tem obrigação de pagar hora extra, adicional noturno e recolhimento do FGTS. No entanto, se o empregador pagar hora extras por vontade própria e de forma habitual, o benefício é incorporado e não pode mais ser eliminado do contrato de trabalho. Aí é a questão, né? Fábio, eu acho que isso é quase que um paradoxo. Espera um pouquinho, vamos ouvir a doutora Helena. Não, eu não concluí ainda. Peraí, doutora. Agora, né, eu concordo e sempre lutei, sou defensor da categoria da empregada doméstica, eu acho que é uma pessoa que deveria ser bem remunerada e ter seu direito reconhecido, que é em quem a gente entrega nosso patrimônio e nossa família, né? E me parece que já está tramitando no Legislativo um projeto para reconhecer a jornada de trabalho da doméstica. É em cima dessa convenção que eu estou falando. Parece que está só faltando ela ser sancionada pelo Congresso. Ela está em tramitação mesmo por conta da convenção. Porque o que ocorre? Apesar, igual como o doutor Átila está aqui colocando, de estar lá na legislação, de que a doméstica não tem hora extra, não tem controle de jornada e tudo, tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, que veio após a lei da doméstica, que não aceita trabalho por mais de 8 horas diárias, sendo que o máximo, aliás, eu até vou falar diferente, ela não aceita mais do que 10 horas diárias, porque ela ainda aceita aí 2 horas de hora extra. Então, o que vai ser, o que eu entendo? Essas 2 horas a mais, que é para completar as 12 horas, elas têm que ser indenizadas, não vai ser nem bem uma hora extra. Ela pode até não receber as 2 horas entre 8 e 10 horas, porque ela não tem direito à hora extra pela outra lei lá. Mas, das 10 horas às 12, ela tá indo contra a Constituição. Então, eu vejo que, no meu entendimento, pelo menos, eu acho que nenhum juiz iria falar, não vou te dar restante dessas horas não, e pronto. O argumento não é pedindo hora extra, o argumento é trabalho análogo a escravo. E aí é onde ela ganha indenização por essa analogia. Ok. A Dair, quer comentar nada hoje? Ok. Antes de eu ir para a pauta seguinte aqui, eu vou chamar o colega aqui, Manuel. 5 minutos para você aqui, tá ótimo. 2 minutos, tá bom? Meu nome é Manuel, eu trabalho numa escola de informática aqui na Avenida da Araguaia. A gente está fazendo divulgação dos trabalhos que a gente faz lá, a gente com preços diferenciados para os conveniados, entendeu? E a gente trabalha na área de manutenção de impressora, computadores e damos curso também, do básico ao avançado na parte de informática, com descontos especiais para os associados. Tá? Eu estou com os panfletos aqui, vou passar para vocês, quem tiver interesse, entendeu? É só procurar a gente lá ou ligar, marcar o horário, entendeu? Tenho à noite, na parte da manhã e da parte da tarde. E
queria fazer uma pergunta. Tem um irmão que mora numa fazenda, ele fica lá, dorme na fazenda, cuida do... aproveitando aqui, entendeu, gente? Ele toma conta lá da fazenda lá, e o pessoal lá só paga um salário para ele. Bora ele, a esposa dele trabalha, o filho dele trabalha, entendeu? E ele só recebe o salário dele, não recebe das outras pessoas. Se puder me responder isso aí, eu agradeceria. Doutora Elaine. Eu vou ter que pedir para você repetir a pergunta. Eu tenho um irmão que trabalha numa fazenda no interior, aqui perto de Jandaia. Ele mora lá com a família dele, entendeu? Ele só recebe, tipo assim, o salário de R$1.000. A família dele não recebe nada por isso, nem o filho dele acho que não recebe o salário de família. O menino tem 12 anos, entendeu? Eu queria um esclarecimento sobre isso aí, tipo assim, se ele tem algum direito, porque a esposa dele também trabalha. Ele mora na casa. Mora na casa, toma conta da fazenda, dorme lá 24 horas. Vamos ver a... Eu vou passar a bola enquanto eu penso aqui. Deixa... Quer falar, Ronaldo? Não? Cadê o Everaldo que queria gostar? Fala aí, doutor Atman. Eu queria só, assim, retificar um pouco o meu posicionamento, porque ficou parecendo aqui que eu tô contra as empregadas domésticas. Não é isso. Até porque eu moro só e se não fosse a empregada doméstica, a minha vida tava meio bagunçada, né? Mas é o seguinte, as tendências, logicamente que tudo caminha para que seja melhorada a condição de todos os trabalhadores, que não se exclua a empregada doméstica. A questão é que hoje a legislação não dá essa proteção. Se virá a dar num momento futuro, eu acho até bastante justo e plausível que dê. Mas hoje, agora o que assim, eu não acompanho muito julgados trabalhistas, mas até onde eu acompanho aí, eu ainda não vi sinalizações muito significativas na jurisprudência de reconhecer essa hora extra. Mas o direito do trabalho tem a OIT, né, que tem uma atuação bastante forte, né, e essas questões de direito do trabalho, como elas são muito ligadas à dignidade da pessoa humana, que é hoje o top do top do direito, hoje visa em todos os seus ramos proteger essa dignidade da pessoa humana. Eu acredito sim, e ainda mais vindo da informação da doutora aqui, que em breve a legislação vai sim dar proteção e estipular essa jornada de trabalho. O que me preocupa é o seguinte, porque a lei, muitas vezes ela tem uma letra fria e difícil de ser fiscalizada. Como é que a gente vai fiscalizar 8 horas de jornada de trabalho para o empregado doméstico, né? Porque já em empresas já é um tanto quanto complicado, né? Então, todo mundo aqui vai ter que colocar um relógio de ponto nas suas residências, a questão de câmeras. Então, o que me preocupa é isso, entendeu? O que me preocupa não é dar esse direito ou não à empregada doméstica, que eu acho até plausível, mas que hoje a legislação não ampara, né? A interpretação que a doutora está dando aqui é uma interpretação constitucional, que eu até partilho dessas interpretações. Acho que a legislação infraconstitucional deve se coadunar com a Constituição e não ao contrário. Mas hoje a gente vê que os tribunais estão caminhando ainda no sentido de ainda não reconhecer isso com tanta firmeza assim. Mas o que eu deixo no ar é só essa questão. Como é que se fiscalizaria esse direito? Porque uma coisa é tu dares um direito que tu sabes que não vai ser reconhecido ou de difícil reconhecimento, né? Essa questão eu acho que é um pouco mais complicada. Com relação ao trabalho do seu irmão, o que acontece é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, a família toda mora na propriedade e a família toda trabalha na propriedade, na manutenção, no zelo da propriedade. É isso, né? Só que apenas o seu irmão, que é o pai de família, é que ele tem carteira assinada? Ele tem. No caso aí, como todos trabalham, a mulher deveria ter também como empregada doméstica, já que é para fazer a coisa de forma legal. O menino tem 12,
Então esse não pode, porque só pode a partir de 16 na condição de aprendiz e a partir do 18 como trabalhador, certo? Então, tem mais alguém? São só eles 3. Então, no caso aí, teria que regularizar a situação da sua cunhada, né? E a questão aí, me parece que ele ganha R$1.000, né? Então, eu não sei nem se seria interessante assim, porque no caso aí, eu vou te dar uma dica aqui, que eu vou dar uma dica de advogado do diabo. Vamos lá. Se ele ganha R$1.000 e ele toma de conta de um X serviço, a mulher dele toma conta de Y, que são mais ou menos equiparados ali. Correto? Pode-se até pedir uma equiparação salarial aí pela equivalência das funções. Ou seja, pedir um salário também para ela. Ou pode acontecer esse efeito colateral, né? Perder o emprego. Às vezes a gente tem que só pesar as coisas antes de tomar uma medida e não acreditar aí logo no que o advogado fala, não. Porque às vezes a gente fala muito com relação à questão de forma técnica e às vezes esquece um pouco da prática. Mas normalmente, Átila, nessas fazendas, existe uma casa separada da sede da empresa, onde o empregador coloca o caseiro para morar. Então, ela faz a atividade dela na casa do funcionário e não na empresa. Algumas vezes ou outra, esse pai fala para a mulher, vamos ali me ajudar que eu tenho que fazer um negócio. Dessa forma. Entendeu? Normalmente, o que acontece nessas fazendas são dessa forma. E quem é o contratado também é o marido. A mulher mora lá porque é a esposa dele. Deixa eu ouvir a doutora aqui, depois eu quero ver o presidente. O presidente é bom nisso. Manuel, era justamente isso que eu queria te perguntar. Ela vai para a sede para trabalhar como doméstica? Porque o costume... Espera aí, pessoal, deixa a doutora ouvir aqui para ela dar a interpretação. Espera aí. Só tem a casa dele. Tá. E o menino ajuda quando o pai, vai acompanhando o pai. Então, na realidade, aí, eu não vejo uma ilegalidade no contrato que foi feito com seu irmão. Por quê? Na realidade, a sua cunhada está trabalhando, nos termos bem direto, porque ela quer com ele, entendeu? Ela não foi contratada. É diferente de situações que às vezes a gente percebe assim. O fazendeiro contrata o homem para trabalhar, dá a casa para ele morar, contrata ele como caseiro. E aí vira para a esposa do caseiro e fala assim, olha, nas horas que eu vier aqui, nos dias que eu vier aqui, você vai ter que ficar lá em casa para fazer o almoço para mim, para limpar a casa para mim, esse tipo de coisa. E o menino vai ter que ir buscar o jornal para mim todo dia e lavar meu carro. Aí sim, ele está contratando a mão de obra de forma indireta e ilegal, sem fazer o contrato formal. Mas nesse caso seu, o que me aparenta, pelo menos, é assim. Seu irmão foi contratado, deveria... É obrigação dele fazer as atividades da empresa. No entanto, ele pede ajuda para a esposa. E o menino ajuda para não ficar à toa. Então, não há nenhum trabalho de menor aí, porque o menor tá ajudando o pai. Hoje em dia isso é bem tranquilo, tá? Espera aí, deixa eu só ouvir mais um pouquinho aí o menino ali atrás. Ali. Passa o microfone para ele lá para mim. Cadê? Aí cá atrás um gesso aí. Isso aí tem que usar o princípio de um conhecido meu. O salário é tanto dividido por os dois, registrado. É 2 salários, é 1 para cada, registrado em carteira, e o filho ainda recebe salário família. É o que o presidente faz aqui, ó. Quer falar, presidente? Colega, o seu irmão deve estar no paraíso lá, porque ele está bom, está ganhando bem, não está ganhando mal não. E duvido certo que ela e olha bem, quando ela vai lá para casa no fim de semana,
vai fazer o almoço junto com a patroa, ela vai comer. Mas eu sei, certo, que existe pessoa que come, vai cobrar o salário natura dele ainda. O almoço que ele der para ele terá direito no dia da rescisão o salário natura. Olha que coisa esquisita. Por melhor que você seja, agora mesmo, eu dava o leite para a pessoa, para tirar o leite de uma vaca, eu vou cobrar 2 horas extras porque eu estava tirando o leite do meu filho para a vaca, ó, da vaca, ó. Então, é o seguinte, gente, empregado, empregador, enquanto estiver sorrindo um para o outro, está ótimo. O dia certo que eles entrever, pronto. Então, reze até, vamos rezar para que ele fique eternamente como empregado, porque no dia que mandar embora, se não tiver ao pé da letra, vai reclamar. Olha, o que aconteceu? Eu deixava que eles marcavam o ponto. Ele marcava lá, trabalhava, eu trabalho mais ainda. Agora para frente você vai marcar o ponto e vou falar, você vai fazer isso, isso, isso. Acharam ruim. Porque ele estava marcando ponto, acharam ruim porque está marcando ponto. Você vai trabalhar das tantas às tantas e assina. Das tantas às tantas, assina. Acharam ruim. Ele queria ficar livre. Será que ele conseguia? Ele queria trabalhar? E depois nem ia falar. O outro que morava não sei aonde, era testemunha que ele trabalhava. Aí o juiz pergunta, você estava em tantos quilômetros da sede e sabia que ele trabalhava esse tempo todo lá? Então tem umas coisas exageradas, certo? Então pode crer, pode saber que eles vão cobrar exageradamente para que possa receber aquele mínimo possível. Então, fala para o seu irmão ficar quietinho lá, que eu acho que está muito bom, certo? Do jeito que ele está ganhando, eu acho que o patrão é bom. No dia que ele não quiser, deixa ele lá, mas se ele fez esse compromisso, eles aceitou, por que na hora que vai sair não aceita? Isso é sacanagem, certo? Então, enquanto está lá, está muito bom. Depois que sai, vai brigar? Eu acho que não. Ok, vamos adiantar aqui. O que é isso? Esse microfone hoje está louco. O Wendel aqui, exigência da JUSEG. O microfone está lá atrás, ele está andando lá para trás. Se puder colocar aí para mim o KNAI aí, Everaldo, uma situação que aconteceu comigo aqui, seguinte, fiz a abertura da empresa e coloquei o KNAI 82911/00, atividade de cobrança de informações cadastrais. A pessoa que estava responsável por esse processo lá colocou em exigência para mim especificar melhor essa atividade de cobrança e a mesma somente poderá ser amigável ou extrajudicial. Então lá no KNAI existe o KNAI de atividade de cobrança e atividade advocatícios, que é atividade diferente. Só que ela falou que eu só posso colocar se for extrajudicial. Atividade de cobrança extrajudicial. Se o cara pegar um contrato social de uma empresa dessa e falar assim, não, peraí, você não pode acionar na justiça não, porque você só pode fazer cobrança extrajudicial. Como que eu vou ficar nessa situação? Deixa o Ronan falando, depois eu passo para os doutores aqui e o Fábio. O Wendel, é o seguinte, pode às vezes o vogal da junta ter interpretado que esse seria uma atividade jurídica. Talvez você tenha colocado no contrato qual foi o objeto que você mencionou no contrato. O que eu peguei no KNAI. Como está no contrato? Atividade de cobrança de informações cadastrais. Desse jeito. Mas não colocou nada jurídico? Nada jurídico. Eu acredito que o vogal lá que analisou o processo, ele enganou-se. Porque realmente a atividade extrajudicial é registrada da junta. Do contrato, se mencionar serviço advocatício, aí não é a junta, é na OAB que se constitui a empresa. Tá, mas se eu colocar atividade de cobrança de informações cadastrais... Não tem nada jurídico, é na junta comercial. Tanto que está aqui no KNAI aqui informando o código de advogados, que é o 69117-1/01, e o outro que é 8291100. Ela falou que não faz e pronto. Você não mencionou aí o KNAI de advogado no contrato? Não, e ela falou que eu tenho que colocar, se for colocar, teria que ficar da seguinte forma: atividade de cobrança extrajudicial e informações cadastrais. Que está correto. O extrajudicial está claro de que é fora da justiça. Tá, mas é o que eu quero. Se eu quiser acionar a pessoa na justiça.
Aí a sua empresa, você terá que mencionar no contrato que a empresa irá contratar um advogado para exercer essa função. Mesmo sendo uma empresa individual, tem como? A empresa é individual. Mas na empresa individual tem campo específico para você colocar isso. Tem campo específico lá no instrumento de empresa individual, tem um campo específico. Então tem que informar isso no... Que você irá contratar advogado para prestar esse serviço. Tá. E você, fazendo assim, essa atividade, eu não sei, ela poderá enquadrar no simples. Pode. Se você colocar que irá contratar a profissional regulamentado, aí já te compromete a situação do simples. Ô, Ronan, mas a OAB não aceita. Não, não é na OAB, isso é na junta. Não, mas quando o contrato envolver advogado, ela não pode ser aceita, não. Mas aí, presidente, a empresa pode contratar um assessor jurídico para prestar aquele serviço aí. Assessoria jurídica. Mas terceirizar o serviço. Para advogar em nome da empresa, eu acho que não. Não pode. Ele está usando, olha bem, a empresa está usando do direito do advogado para fazer cobrança. Ela não pode ter atividade de advogado, a empresa não pode ter atividade de advogado, gente. Não, presidente, aí o seguinte, não estará tendo atividade, a empresa em si não está exercendo, ela está dizendo lá no instrumento contratual que ela irá contratar o advogado para prestar esse serviço advocatício. Jamais a OAB iria contra isso. Pode. Jamais a OAB iria contra isso. Não. Nós mesmo. Agora, pessoal, você contratar uma empresa, no nosso caso, aí ele coloca uma empresa, contrata um contabilista para fazer o serviço de contador para outra empresa. Não pode, gente. O problema que você está vendo é que o advogado, nesse caso, vai realizar a atividade meio da empresa. Exato, aí. Não pode. Então, se ele vai realizar a atividade a OAB não aceita, não. Qual que é o KNAI dela aí? Dita aí para o Everaldo digitar. Como que funciona? A empresa recebe... Antes fala o KNAI aí para o Everaldo digitar lá, o Otávio vai digitar lá. Como que funciona? A empresa vai pegar a pasta de outras empresas para emitir aqueles boletos e todos os recebimentos que ela tiver. Judicial pode. Judicial não. Vai mandar... Fala no microfone aí. Fala no microfone aí. Fala no microfone aí, doutor Atman, fala no microfone. A empresa vai pegar essa pasta de boletos e enviar. Ele vai fazer um controle desse recebimento. Aquilo que ele recebeu, ele vai passar para... É uma empresa de administração de boletos, no caso. Doutora, com licença um pouquinho. A gente colocou a atividade ali, ó, no CONCLA, 82911000. As atividades estão todas ali, gente. Análise de cadastro, aprovação de crédito, serviços, né? Serviços de análise e aprovação de crédito, cobrança, atividades de cobrança de faturas e dívidas de clientes. Ué, só cobrar. Isso, coloca aí extrajudicial. Pois é, mas aí... Não, mas aí que acontece? Essa empresa não pode contratar um advogado para fazer esse serviço? Não pode O que acontece é o seguinte, ela vai estar transferindo uma responsabilidade dela. Mas aqui, no próprio CONCLA aqui, ó, ela não compreende o serviço... Aqui, ó, doutor Átila. Essa atividade, essa classe não compreende o serviço de advocacia. Isso, mas isso que ele está querendo. Mas o que ele está querendo é justamente isso, entendeu? Mas, Átila, e como é que aqui fala, ó? Esta subclasse compreende as atividades de cobrança de fatura e de dívida. Explica direito qual que é a atividade da empresa. Então, como é que ela quer? O que acontece? Ela vai pegar, vamos supor, o cliente fala assim, olha, eu tenho isso aqui para você receber para mim. Eu vou te mandar os boletos, você fica responsável por administrar, justamente como você falou, e receber. No receber, ela vai mandar uma carta, 2 cartas, 3 cartas, acionando ele para fazer o pagamento daquela. Não recebeu,
Ele vai pegar essas informações e mandar para a justiça. Cliente. Isso. Você quer mandar para o cliente. Então aí ela só vai ser extrajudicial. Porque você está aqui dizendo que não compreende serviço da advocacia. No caso, Helder, eu acho que o melhor seria assim. Se ele pega esses boletos, não conseguiu fazer o recebimento deles, está em mora, em vez de você já mandar a empresa que está administrando isso, mandar para a justiça, retorna para o cliente e o cliente que faça o acionamento judicialmente. Porque senão você vai ter problema na sua empresa. Coloca o CNAD de serviço advocatício. Não pode. Não pode. Não pode para ir para o Simples, né? Não pode pela OAB. Você não pode pegar e misturar serviços, a atividade jurídica, que é uma atividade, com qualquer outra que seja. Entendeu? Porque o registro do advogado é na OAB, não é na junta. Se você for lá na junta para fazer, está errado, vai estar exercendo ilegalmente a profissão. Não pode. Então, para sua empresa não ter problema, porque você até pode contratar advogado, ter um advogado empregado para estar analisando isso daí. Mas a sua empresa acionar judicialmente não vai poder. Porque senão você está exercendo a profissão de advocacia junto com a de administração de boletos. E aí isso é impedido para o advogado. O melhor é que você devolva isso, você assessore seu cliente e que o cliente entre. Tem uma questão também prática que seria, a meu ver, não sei nem como é que isso seria operacionalizado. O que acontece? Por exemplo, eu já trabalhei na assessoria bancária do Banco Bradesco. O que acontece? A procuração ela é assinada pela diretoria do Bradesco. Para quem? Para o dono do escritório matriz lá em São Paulo. Aí vem uma cadeia até chegar em mim. Beleza? Essa empresa iria passar a procuração dela para outra empresa? Entendeu? Aí, para depois passar para o advogado, já haveria aí uma complicação nessa cadeia de poderes. Eu não digo que é impossível, porque há uma possibilidade, porque ela pode transferir o poder de transferir os poderes da cláusula adjudícia para essa empresa. Mas tu olha só a complicação que tu vai estar no meio dela, entendeu? Deixa só o Renan comentar um negócio. Wender, é aquilo que eu disse para você. E eu continuo afirmando. Aí talvez você não tenha captado a mensagem. A sua empresa, ela não pode mencionar lá no contrato que ela desempenha serviço advocatício. Mas ela pode mencionar que ela irá contratar advogado para prestar os seus serviços. A empresa, tudo bem, tem a empresa constituída. Eu posso contratar um advogado, só porque tributariamente ela deixa de ser simples. Tá bom? Isso é que eu estou te falando e vou confirmar lá no OAB para a palavra final. Só. Eu acho que não pode. Ok. Vamos. Depois o Ronan vai ver isso aí, nós verificamos depois. Que eu tenho, vamos rapidinho aqui com o atestado médico de Djalma. Eu só queria tirar uma dúvida de vocês. Eu tô com uma empresa lá que está chovendo, vamos dizer assim, tem bastante atestado de comparecimento. O funcionário deixa de ir ao serviço porque foi acompanhar a esposa, foi acompanhar a mãe. A empresa é obrigada a aceitar esse tipo de atestado? Doutora Elaine. Depende. Vamos ouvir direitinho aqui. É bom você dar uma olhada. Tem que ver a convenção, porque algumas convenções hoje aceitam, por exemplo, para a convenção mesmo, vou pegar uma que eu conheço, que é a dos Correios. Ela aceita que você acompanhe a esposa quando está nas consultas médicas do pré-natal, por exemplo. Então, vai ter que olhar a convenção, porque muito provavelmente lá deve estar aceitando sim. A maioria das convenções acabam aceitando. Porque é complicado. Ou então para a mãe acompanhar o filho, que é menor, aí no médico. Como é que não aceita? Eu não tenho certeza, eu só não vou te afirmar assim, 100% de certeza que está na CLT, por exemplo, a da mãe acompanhar a criança, porque eu não me recordo agora do artigo. Mas, se não me engano, isso está até na CLT. A mãe acompanhando criança para
Tem? Alguém? Espera só um pouquinho, vamos ouvir o presidente aqui. Eu acho interessante o seguinte: aquela mulher abonada, né, vai para o mestre sozinho. Mas o pobre não vai para o mestre sozinho, nem cavar catuça, certo? É interessante, viu? É muito interessante. Você já... Vamos ouvir o Wendel um pouquinho. Você já observou se esses atestados são verdadeiros alguma vez? Peraí, a mesa não está ouvindo. Porque estava acontecendo isso numa empresa, aí eu mandei o meu funcionário no hospital de onde saiu o atestado, tá? E pedi a pasta da pessoa que estava vindo. Não existia nem a pasta. Isso foi virando uma confusão tão grande que no final da história lá deu demissão por justa causa, tá? A Daíra vai embora calado? Pera aí. Deixa eu ver a Daíra aqui, ver se ele não faz. Hoje você está caladinho mesmo. Então deixa eu ver o Joé. É verdade. Ok, então. Vamos guardar. Valeu. Doutor, me responde para mim o atestado de psicólogo. A psicóloga pode dar um atestado de 15, 20 dias, 30 dias? Ele tem validade jurídica? Espera aí, pessoal, vamos ouvir. Tem. Só que assim, pela CLT, fala-se que os atestados que vão ser aceitos e vão abonar falta e tudo, é os que são emitidos pela rede pública de saúde. Porque entende-se que vai ter fé pública, porque o médico lá da instituição pública não vai dar um atestado sem realmente a pessoa ter ido lá. Agora, de particular, já há muita discussão em relação a isso. Se a psicóloga já dá um atestado, por exemplo, de mais de 15 dias, aí a gente já vai ter outro problema, que é lá com o INSS. A pessoa vai ficar afastada por algum problema, vai ter que ir para a junta médica do INSS. Porque o Conselho Regional de Medicina não reconhece o atestado do psicólogo, só reconhece no médico, o dentista e o psiquiatra. Isso eu não sabia. Eu já fiz essa consulta, já o CRM, o Salomão, e ele me diz que é só esses três, inclusive psicóloga não pode dar atestado, simplesmente comparecimento. Ok. Então, se eu estou com um não problema conselho... desse lá, inclusive um atestado que não tem data, nem dia, nem mês, nem ano. Não, se não tem nada, aí acabou. Ele é perpétuo. Tá correto. Eu tive uma ação trabalhista e perdi feio exatamente por isso. O juiz não, o psicólogo não é pessoa capacitada para passar atestado médico, só o psiquiatra. Sabe? Ok. Eu vou dizer que nessa parada eu ganhei ela. Então tá bom. Manda os quente que eu tô fervendo. O entendimento sobre salário e maternidade com o Daí daqui a pouquinho. O presidente quer falar aqui, a ocupação sobre logradores. Ele não demora muito, não, porque o Big Brother começa Você agora que vai mesmo. falar? Olha, você mandou pôr na pauta aqui, ó, ocupação sobre logradores públicos. Esqueceu? Como que funciona? Vamos supor a pessoa, ela vende aquelas cadeiras rústicas. Vamos ver aqui. Aí ela quer ficar numa praça. Alguém já fez para alugar aquele logrador? Como que é? Só ir na prefeitura e locar e pronto? Como que é? Ninguém sabe. É porque todo mundo estava conversando. Repete a pergunta de novo. Espera um pouquinho, pessoal. É aquelas pessoas que vendem aquelas cadeiras rústicas, aquela mesa, essas coisas, né? Aí ele para numa praça e ele vai ter que pegar uma autorização para usar aquele logador público. Como que funciona isso? Hã? Fala, ó. Severaldo. Em logradouro público, mercadoria, a prefeitura não autoriza. Agora vamos lá. Se vem um parque de diversão, um circo, vamos dar um exemplo bem prático. Um circo vai vir num espaço onde não tem grande aglomeração de residências, coisas assim, ele paga uma taxa de licença especial por um determinado período que ele fica naquele local. Isso é determinado, tem no nosso Código Tributário Municipal. Agora, essa pessoa que pega essas mercadorias e sai lá, eu quero colocar ali na Praça Tamandaré, eu quero vender ali de segunda a sexta ali. A prefeitura não te concede essa porque não está previsto em lei. Não. Saindo no meio da rua aí, andando no meio da rua com a carretinha, com os trem em cima. Aí para na praça, não pode. Não, eu tô falando que não pode. Ele tem que legalizar o negócio dele, só que a prefeitura não vai te legalizar isso. Pois é, eu não supor, ele tira tá ilegal. Remessa para a venda fora do estabelecimento.
Sim, senhor. Aí sai com a carreta, com as cadeiras, com as mesas em cima, para numa praça, para numa outra praça. Tá, você está amparado pelo fisco estadual, porém pelo fisco municipal você está ilegal. Ok? Eu não tenho licença. Vamos? Vale em frente ao Flamboyant lá que tem um monte. Tem cofre, tem pé de coco. Você... E agora? Pois é, pelo fisco estadual que ele tem a nota de remessa. Acontece mas não que tem ele licença. quer fazer legalmente, certo? Como que faz ilegalmente? Porque eu sei que aquele está parado lá, aqueles cachorros, certo? Com as mesas, com aqueles coqueiros, não está legal. Ele quer fazer legalmente, como que faz? Ok. Peraí. Você vai falar, né, do salário maternidade, né? 2 minutinhos só para o Fábio dar uma vizinha aqui. Bem, gente, só uma prestação de conta aqui. Né? Nós tivemos rapidinho. na junta comercial, segunda-feira, eu e Everaldo, como presidente da junta, justamente para colocar as reivindicações, as reclamações da categoria, né? Com relação àquela fila lá do protocolo, né? Eles falaram que o mês de janeiro, dezembro, janeiro, com relação à questão aquele cancelamento das empresas, do Eireli, a movimentação foi grande e que deve retornar ao normal agora no início de fevereiro, né? E que também vão implementar medidas para melhorar essa questão da fila lá. Com relação à consulta de informações, não tem ninguém para informar lá, né? Nós estamos, como já foi dito aqui, tentando contratar uma ex-servidora lá com muita experiência, né? Essa semana nós vamos entrar em contato com ela e ver se a gente fecha essa negociação. A junta já disponibilizou um local para ela ficar lá para atender os contabilistas, né? Com relação à questão, tá, uma reclamação que o pessoal está lá no lado do atendimento, para pagar tem que ir na chuva, porque aquela porta fica fechada, né? O presidente, ele justificou que a porta é fechada porque aquela área de acesso lá é dos servidores. E havia muita abordagem, até uma maneira de evitar o contato dos servidores internos com o público, questão até o caso até de violência, questão de tentativa de suborno, essas coisas. Mas que quando está chovendo, eles falam que é só solicitar que eles abrem a porta, né? E com relação à questão de exigências, né? O analista pega o processo, vê a primeira exigência e já encaminha, reprova o processo, né? Pedindo aquela exigência, e quando você volta tem outra exigência, vai de novo outra exigência. Nós começamos pedindo para chamar o chefe do setor de registro, né? E ele prometeu que está revendo isso aí, está instruindo os analistas para não, na primeira exigência, devolver o processo, analisar o processo todo, porque eu falei para ele que isso aí é retrabalho para a junta, é retrabalho para o próprio analista, que ele vai ter que ler de novo do início o processo. Então é muito mais proveitoso para eles ler o processo todo e enumerar todas as exigências da primeira vez. Prometeram também. Com relação à questão da localização da junta também, está previsto ela mudar, talvez até no máximo em abril, mudar lá para a Praça do Sol, né, na Café Bandeira com a Praça do Sol ali, né? Então estão preparando um prédio para ficar a junta lá, onde vai ficar o fórum empresarial, né? Por quê? Porque aquele prédio da junta ali possivelmente vai ser desativado ou vendido, né? Porque é impróprio, né? O próprio almoxarifado, tudo dele lá é em local impróprio, né? E também um VaptVupt na Praça da Bíblia, tá? Então nós vamos ficar em cima e queremos contar com a colaboração de vocês. Se continuar os questionamentos lá, as coisas insatisfatórias, vocês passam para a gente que a gente vai cobrar a relação de prazo de processo, atendimento, tudo que for necessário, vocês passam para a gente que a gente volta lá e novamente cobra. Posso falar? Fábio, seguinte, a delegacia de Goiânia mudou para a Praça Tamandaré. Hoje eu fui até ameaçado por um flanelinho que eu coloquei o meu carro em frente ao Banco Bradesco e o cara disse que não podia colocar o carro lá, que ele ia me cobrar R$5. Bom, eu fui lá na delegacia, lá resolvi meu problema e eu falei assim, pô, agora ficou difícil aqui, tal. A mulher pegou e falou assim, tá aqui um papelzinho, o senhor faz a sugestão aqui, tal, e relatei isso lá e coloquei lá. Importante a reunião que nós vamos ter dia 2, podia agendar lá com o Glaucio. A seguinte coisa, se nós temos os VaptVups espalhados na cidade, que é para nos atender a gente, para não ficar deslocando para um local só, igual é a Praça Tamandaré, por que não colocasse um fiscal, que é uma autoridade,
né? Um agente fiscal dentro do VaptVupt, porque ele ia resolver nossos problemas, parcelamento, atendimento, tudo ali, entendeu? Em cada VaptVupt a gente podia pedir isso para ele, e não no atendimento, tudo lá centralizou. Nós tirou 2 pontos de atendimento dentro de Goiânia e colocou num só. Ali não comporta estacionamento, gente, não comporta. Não tem como a gente fazer isso. Concordo. Hoje eu fui testemunha disso, passei por essa privação de um franelinha me ameaçar. Eu falei, tudo bem. Na volta tinha um policial lá na Praça Tamandaré. Eu falei, você pode me acompanhar que tem um rapaz que está me ameaçando porque eu estacionei o carro ali, ó. Aí o cara me acompanhou, tá lá no meu carro. Aí o cara ficou do outro lado da rua, ó, olhando, me olhando. Pois é, agora é só voltar lá de novo com o meu carro, o cara riscar meu carro tudo. Da próxima eu te pego. Esse problema nós tínhamos que colocar nessa pauta quinta-feira lá com o Glaucio. E lembrando, o VaptVupt da Praça do Sol lá diz que vai ter um estacionamento rotativo, parece 18 vagas para... Ok. Vamos finalizar o salário maternidade aqui. Presta atenção. Sintéria foi no início. Em relação ao ressarcimento da empresa, conforme o artigo 72 da 8212 e o 86 da 971, não há limite para a empresa recuperar. Mesmo que ultrapasse o teto, ela tem direito de recuperar. E o cuidado que ela tem que ter é que o terceiro da GPS não pode ser utilizado na dedução. E a dedução dentro do próprio mês, ele é considerado dedução. Passou do próprio mês de competência, tem que requerer através do PER da conta. Não pode compensar aqueles 30%, não? Aí entra naqueles 30% lá, né? Passou do próprio mês. Dentro do próprio mês você pode deduzir integral. Até o limite, exceto o campo do terceiro. O que passar depois, o que passar você vai ter que usar o PER da conta, porque ele é fora do mês de competência. Ou então pedir ressarcimento por contagem. Não era assim, não, né? Mas tudo bem. É o mesmo risco do PER da conta. Está no artigo 72, parágrafo 1º da 8212. 8212. E o 86 da 971, que reporta a mesma coisa, acrescenta alguma coisa. Na 971, qual artigo? O 86. É. A única limitação fala sobre aquele artigo 248 da Constituição, que a doutora ressalvou também. Mas aí... Ok. Boa noite para vocês, muito obrigado. Terça-feira temos aí um minuto.